Vocês já imaginaram um cenário em que um paciente que vem sendo tratado para demência, que é uma doença infelizmente irreversível, passe por um tratamento e descubra que não tinha uma demência e que na verdade tinham sintomas reversíveis? É exatamente isso que acontece no hematoma subdural crônico. Alguns pacientes são diagnosticados com demência, principalmente a doença de Alzheimer, mas não fazem, às vezes, um exame de imagem, algo mais aprofundado, às vezes por dificuldade mesmo, moram no interior do país, e quando passam por uma avaliação, depois descobrem que, na verdade, não era a doença de Alzheimer, e sim o hematoma subdural crônico. Bom, estamos aqui então para falar do hematoma subdural crônico e nós já temos 2 vídeos sobre isso. O primeiro, quando nós falamos o que é o hematoma subdural crônico e a epidemiologia, a importância de se falar sobre isso. E também no segundo vídeo, os links estão aqui embaixo, nós falamos do mecanismo do hematoma, é um hematoma que cresce, é um hematoma que é uma doença inflamatória, e também falamos um pouco das causas e até um pouquinho dos sintomas. Clica aqui e vejam os vídeos para você pegar, essa série desde o início. E agora nós vamos falar o porquê que o hematoma subdural crônico pode imitar um estágio demencial, até a doença de Alzheimer. Quando a gente fala de doenças demenciais, a gente precisa classificá-las em irreversíveis e reversíveis. As doenças demenciais irreversíveis são aquelas que, infelizmente, a gente ainda não tem uma solução para essa doença, um tratamento eficaz que leve à cura. A gente controla essas doenças, mas elas são progressivas. A mais conhecida de todas é a doença de Alzheimer, mas aí temos também a doença de Parkinson, acúmulos de corpúsculos de Levy, frontotemporal e por aí vai. Mas existem algumas que são irreversíveis, que os sintomas são muito parecidos, mas que com medicação, com tratamentos cirúrgicos, a gente consegue reverter os sintomas e chegar até a cura do paciente. Principal causa, o hematoma subdural crônico, ele causa lesões neurológicas que podem imitar a doença de Alzheimer, mas também a hidrocefalia de pressão normal. Nós temos vídeos também que falam sobre essa doença, mas nada mais é do que um acúmulo desproporcional de líquor dentro do cérebro, que vai gerar uma pressão um pouco maior na parede de uma estrutura cerebral, que vai levar a 3 principais sintomas. Esquecimentos, e por aí vem a dúvida com a doença de Alzheimer, mas ela também traz instabilidade de marcha, o paciente tem desequilíbrios, e ela traz uma coisa que é totalmente diferente, que é o terceiro sintoma, que é a incontinência urinária. O paciente sente a vontade de ir ao banheiro, só que até chegar lá, ele perde um pouco de urina, tem alguns escapes. Então, a hidrocefalia de pressão normal tem essa tríade de sintomas. E vocês percebem? Esquecimento, alteração de marcha. É bem parecido com o hematoma subdural crônico, que também pode causar esquecimentos e desequilíbrios nesse paciente. Só que essas duas causas, por meio de exames de imagem simples até, como a tomografia computadorizada de crânio e depois a ressonância, a gente consegue dar o diagnóstico. E o diagnóstico, uma vez dado, a gente vai dar conduta, em algumas vezes, cirúrgicas ou com tratamento conservador. Mas vamos voltar ao nosso objetivo aqui, que é falar sobre hematoma subdural crônico e essa correlação com doença de Alzheimer. Existem alguns estudos que mostram que pacientes que têm o hematoma subdural crônico pequeno, que não vão para tratamento cirúrgico e são acompanhados com exames de imagem recorrentes, a gente chama isso de tratamento conservador. Esses pacientes, eles, depois de 5 anos, têm uma chance maior de evoluir para a doença de Alzheimer. Então aqui a gente tem que levantar uma questão. Então, será que vale a pena acompanhar esses pacientes? Só que até hoje, o principal tratamento da doença, do hematoma, é um tratamento cirúrgico, então é um tratamento invasivo. Então a gente ficava nesse encontro ali. Será que vale a pena operar um hematoma tão pequeno que não está causando sintomas para os pacientes? Mas aí agora vem esse novo estudo que mostra que a presença desse hematoma, e a gente já viu
né, lá no segundo vídeo da série, que esse hematoma ele é mais uma doença inflamatória até do que somente um hematoma. Então, deixar essa doença inflamatória, por menor que ela seja, aumenta o risco de doença de Alzheimer. Então, será que a gente vai deixar isso daí? Então, a gente vai ver lá no último vídeo dessa série que hoje existe um tratamento para o hematoma subdural crônico, que é o tratamento endovascular, que de forma extremamente pouco invasiva, a gente consegue fazer o tratamento desses hematomas pequenos e com isso diminuir o risco do desenvolvimento de uma doença de Alzheimer. Mas além disso, o que a gente percebe no consultório é que pacientes vêm com diagnóstico de demências. Não precisa nem ser o diagnóstico de doença de Alzheimer, mas o paciente chega no consultório com esse diagnóstico e a gente vai fazer um exame básico de triagem e percebe que, na verdade, não era Alzheimer. A gente faz a ressonância, a gente coloca, né, alguns testes neurológicos para esses pacientes, a gente percebe que não é bem assim. E quando a gente faz uma tomografia, a gente vê que tem um hematoma, faz uma ressonância, dá diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal, né, principalmente em pacientes que têm uma assistência menor à saúde. Esses pacientes, às vezes, são tratados clinicamente e acaba que não tem o diagnóstico dado logo no início da doença, né? Então, é muito importante quando o paciente tem o diagnóstico de uma doença demencial, que ele tenha pelo menos um único exame de imagem. Um único é o básico, né? Mas que ele seja acompanhado com exames de imagem regulares para ver se essa doença também não modificou, não apresentou nada além. E um terceiro ponto que é muito importante, os pacientes que aí sim têm doença de Alzheimer, têm outra doença demencial, como doença frontotemporal, Parkinson, eles já têm o diagnóstico de Alzheimer, é indiscutível. Esses pacientes também podem evoluir com hematoma subdural crônico. Então, quando o neurologista clínico ele está acompanhando um paciente que sabe que tem doença de Alzheimer, ou geriatra, alguns psiquiatras, né, acompanham esses pacientes, se esse paciente tem uma progressão muito rápida da doença, é importante pensar, será que ele não caiu? Será que não aconteceu alguma coisa? Esses pacientes têm doença de Alzheimer e também usam antiagregantes para prevenir AVC, para prevenir doenças do coração. Então, será que não vale a pena fazer um exame de imagem? A pergunta fica, né? Ah, mas eu já conheço a doença dele, eu sei que ele tem Alzheimer, é só, né, continuar com o tratamento medicamentoso. Mas se ele teve uma piora maior do que o esperado, aí sim é importante fazer o exame de imagem, porque a gente precisa ter certeza de que ele não desenvolveu, ou espontaneamente, ou por forma traumática, um hematoma subdural crônico. Então, nesse terceiro vídeo, eu quis falar de um assunto que é extremamente sensível, né, que são as doenças demenciais, o Alzheimer é extremamente prevalente na população idosa também. Então eu fiz a correlação de 3 situações. Do hematoma subdural crônico podendo levar, isso ainda está em estudo, é bem inicial, mas podendo levar à doença de Alzheimer. Falei também de pacientes que têm o diagnóstico de doenças demenciais, mas que ainda não fizeram um exame de imagem e que na verdade tem uma demência reversível, que pode ser o hematoma subdural crônico ou a hidrocefalia de pressão normal, por exemplo. Por fim, falei do cenário em que o paciente tem a doença de Alzheimer ou outra doença com diagnóstico confirmado, com certeza, mas que tem uma piora além do esperado. Esse paciente também precisa ser investigado. Continue aqui com a gente, assista os primeiros vídeos, vamos falar de outros vídeos nessa série e que o conteúdo está bastante legal e bastante informativo.